Ele fez o Brasil rir por quase 2 décadas, mas ninguém estava lá quando ele precisou. Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões, morreu no dia 18 de março de 1990, com 56 anos, magro, deprimido e afastado dos colegas que o mundo via como seus melhores amigos. Depois do velório, os companheiros de grupo foram embora e nunca mais ligaram. Mas o que o público não sabe é que o abandono não começou com a morte. Ele começou muito antes, dentro dos bastidores de um programa que faturava milhões, enquanto Zacarias recebia uma fração mínima. E quando ele decidiu que queria sair, que queria uma vida diferente, que já não aguentava mais, ninguém ouviu. Hoje, o canal Vidas por Trás da Fama vai mostrar a história que os fãs nunca viram. Não a versão da televisão, a versão da família, dos produtores, dos arquivos. Seja bem-vindo ao canal Vidas por Trás da Fama. Aqui não tem romantização, tem fatos, tem documentos, tem as declarações que a Globo nunca queria que você ouvisse. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se agora e ative o sino. Toda semana tem um documentário novo e você não vai querer ficar de fora. Deixe também o seu like antes de continuar. Ele ajuda este canal a chegar em mais pessoas. E nos comentários me diz, de qual cidade e país você está assistindo? Adoro saber de onde vem o nosso público. Agora, a história completa de Zacarias. O trapalhão que os próprios trapalhões abandonaram. Enquanto as famílias brasileiras se reuniam na frente da televisão todo domingo à noite para ver Didi, Dedé, Mussum e Zacarias em cenas de comédia aparentemente harmoniosas, uma divisão brutal estava em curso nos bastidores. Uma divisão que não era criativa, era financeira. E tinha nome, sobrenome e contrato assinado. A estrutura que sustentava os Trapalhões era simples na aparência e injusta na prática. A Renato Aragão Produções, empresa do próprio Didi, era a controladora oficial do grupo. Isso significava que Renato Aragão ficava com 50% de todo o faturamento gerado pelo programa, pelos filmes e pelos produtos do quarteto. Os outros 50% eram divididos em partes iguais entre Dedé, Mussum e Zacarias. Ou seja, 16,6% para cada um. 3 homens igualmente famosos, igualmente trabalhados pelo público, recebendo juntos o que um único homem levava sozinho. Esse desequilíbrio permaneceu oculto do público por anos. O que o expôs foi uma reportagem da revista Veja, cujo título dizia tudo: O Grande Palhaço, porque Renato Aragão faz rir. O texto revelava o nível de faturamento do líder do grupo em comparação aos seus companheiros. A tensão que já existia nos bastidores explodiu. O estopim final veio em 1983. No cartaz do filme O Cangaceiro Trapalhão, apenas o nome de Renato Aragão aparecia em destaque. Dedé, Mussum e Zacarias, os outros 3 homens do cartaz, estavam em letra menor. Aquilo não era só publicidade. Era uma hierarquia exposta publicamente diante de milhões de fãs. Para Zacarias, que já vivia o desgaste de anos acumulados, foi mais uma afronta. A reação dos 3 foi imediata. Eles romperam com a Renato Aragão Produções e criaram a própria empresa, a Ademusa, um acrônimo das iniciais de Dedé, Mussum e Zacarias. A mensagem era clara. Se o sistema não era justo, eles construiriam o seu. Mas essa decisão teria consequências que nenhum dos 3 imaginava. E para Zacarias, o caminho a seguir seria o mais difícil de todos. Em agosto de 1983, no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, os 4 homens mais famosos da comédia brasileira se sentaram diante da imprensa com rostos fechados. A cena que o público via toda semana, a amizade, as gargalhadas, a cumplicidade, havia sumido completamente. Renato Aragão, Dedé, Mussum e Zacarias anunciaram em coletiva que permaneceriam juntos apenas na televisão para cumprir o contrato vigente com a Globo. Nos filmes, a parceria estava encerrada. O quarteto mais amado do Brasil estava oficialmente partido. A Globo tentou administrar a crise com rapidez. A solução foi alocar Dedé, Mussum e Zacarias em outro programa da emissora, o A Festa é Nossa, um humorístico exibido aos domingos, horas antes dos próprios Trapalhões. Ao mesmo tempo, Renato Aragão continuou comandando o programa original com convidados no lugar dos 3. O resultado foi constrangedor para todos os lados. O público, dividido, não sabia a quem apoiar. A audiência caiu. A magia havia desaparecido com a unidade. Nos cinemas, o teste foi ainda mais revelador. O filme solo de Renato Aragão, O Trapalhão na Arca de Noé,
ficou bem abaixo das bilheterias que o quarteto costumava registrar junto. O filme do trio, Atrapalhando a SWAT, produzido pela recém-criada The Musa, também não emplacou. A conclusão era inescapável. Separados, nenhum dos dois lados funcionava. O fenômeno Trapalhões era o conjunto, não as partes. E o público cobrava isso com o único poder que tinha: ficando em casa. A reconciliação veio em fevereiro de 1984, num almoço no Rio de Janeiro que reuniu o quarteto pela primeira vez desde a ruptura. Segundo relatos, os sentimentos falaram mais alto. Renato Aragão havia concordado em revisar a distribuição do faturamento, a fórmula que definia 50% para ele e 16,6% para cada um dos outros três. A nova divisão nunca foi tornada completamente pública, mas o suficiente foi mudado para que o trio voltasse. Zacarias, em declaração da época, tentou fechar o assunto com uma frase que dizia tudo e não dizia nada. Foi tudo um pesadelo para mim. Um parêntese. Não aconteceu. Nem mágoa ficou. Mas a mágoa tinha ficado. O pesquisador Rafael Spaca, que dedicou anos a documentar os bastidores do grupo, afirma que o desgaste acumulado por Zacarias nesse período foi profundo e nunca se dissipou completamente. A reconciliação foi real, mas a ferida não fechou. Nos anos seguintes, o distanciamento entre Zacarias e Renato Aragão foi crescendo em silêncio, dentro de um programa que o mundo ainda via como uma família feliz. O mundo via Zacarias como o trapalhão ingênuo da peruca e do sorriso eterno. O que o mundo não via era o homem real, Mauro Fácio Gonçalves, tímido por natureza, profundamente religioso, que construiu sua carreira artística à custa de uma contradição permanente. Cada gravação exigia que ele encarnasse a leveza que já não sentia por dentro. Cada domingo na Globo era uma atuação que custava mais do que o público imaginava. A vida privada de Mauro era radicalmente diferente da persona que o tornou famoso. Ele vivia num sítio no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, cercado de plantas e hortaliças que cultivava com as próprias mãos. Recebia amigos próximos aos fins de semana em silêncio, longe dos estúdios. Considerava-se uma pessoa ecológica, caseira, simples. Essa foi a vida que ele escolheu. Não os holofotes, não os bastidores agitados, não os contratos e as disputas. O sucesso havia chegado até ele, não o contrário. E nos anos finais ele estava claramente tentando devolvê-lo. A espiritualidade era o centro de tudo para Mauro. Adepto do espiritismo e simpatizante da Umbanda, a fé havia se fortalecido depois que ele se curou de uma osteomielite, uma infecção grave nos ossos, passando a frequentar centros espíritas com regularidade. Para a família e os amigos próximos, ficou cada vez mais claro que aquilo não era um hobby, era uma vocação. O seu melhor amigo e ex-produtor, Carlos Dias, é direto ao confirmar o que a família também afirma. Ele não queria ser mais trapalhão, queria se dedicar à religiosidade dele. A prova mais concreta dessa virada estava na própria casa de Mauro. Na sua mansão em Jacarepaguá, ele havia montado um consultório médico para atender gratuitamente a população carente da região. Segundo Carlos Dias, a localização da construção não era acidental. Construiu na parte pobre por isso. Não era um projeto futuro, não era um plano vago. Era uma estrutura já instalada, já funcionando, já recebendo pessoas. Zacarias estava preparando a saída. Estava construindo a outra vida que queria viver. Mas essa outra vida convivia com uma dor silenciosa que se agravava a cada ano. A insatisfação com os trapalhões, o desgaste com Renato Aragão, a pressão de manter uma persona que já não lhe pertencia, tudo isso se acumulou numa depressão que sua família confirmou publicamente. Sem tratamento adequado, sem espaço para falar sobre o que sentia, Mauro acabou recorrendo a remédios tarja preta por conta própria. O homem que fazia o Brasil rir estava, nas palavras da sua irmã Marli, se entregando. Uma palavra carregada, escolhida com precisão por quem o acompanhou de perto até o final. Você sabia que Zacarias já tinha um plano concreto para deixar os trapalhões? Ou sempre achou que ele e Mussum eram felizes no grupo? Me diz nos comentários. A reconciliação de fevereiro de 1984 existiu no papel e nas câmeras. Nos bastidores, a ferida era outra história. O documentário Trapalhadas Sem Fim, do diretor Rafael Spaca, produzido a partir de 62 depoimentos de pessoas que viveram aquele universo por dentro,
revelou pela primeira vez com riqueza de detalhes o clima que realmente existia nos estúdios após o retorno do quarteto. A palavra usada por praticamente todos os entrevistados era a mesma: ressentimento. De um lado, os três, Dedé, Mussum e Zacarias, carregando as marcas de anos de desigualdade financeira e de uma humilhação pública que não se apaga com um almoço. Do outro, Renato Aragão, que, segundo os depoimentos coletados, operava com um nível de arrogância e autoritarismo que havia se intensificado exatamente com o sucesso. O testemunho mais revelador veio de Victor Lustosa, diretor assistente dos filmes dos Trapalhões, até o Racha de 1983. Segundo ele, no momento em que soube que a equipe técnica estava migrando para a produtora rival, a Demusa, Renato Aragão reagiu com fúria. Primeiro com uma ameaça direta: "Você vai morrer de fome e não venha bater na minha porta depois." Depois com uma frase que define com precisão cirúrgica a visão que o líder do grupo tinha dos seus companheiros: "Não preciso deles. Posso fazer a mesma coisa tendo um cachorro, um macaco e um veado." Essa declaração, dita a portas fechadas, jamais foi admitida publicamente por Renato Aragão, mas os que estavam presentes nunca esqueceram. Para Zacarias, esse ambiente era o cotidiano. Cada gravação era feita dentro de uma estrutura em que a hierarquia estava clara desde o primeiro frame. Renato escrevia, produzia, dirigia os rumos criativos e ficava com metade do dinheiro. Os outros três chegavam, trabalhavam e iam embora com a fração que lhes cabia. E o único dentro do grupo com quem Mauro ainda tinha uma relação genuína era Mussum, Antônio Carlos Gomes, cujo temperamento expansivo e afetivo contrastava com o distanciamento crescente de Renato. Era Mussum que apaziguava os ânimos, que mantinha a coesão humana do grupo quando a tensão subia. Sem ele, Zacarias estava essencialmente sozinho naquele estúdio. O peso desse isolamento profissional não ficava nos bastidores. Ele acompanhava Mauro para casa. O desgaste de atuar diariamente num ambiente de desconfiança mútua, de gravar cenas de amizade fingida com um homem que havia dito em voz alta que podia substituí-lo por um animal. Esse foi o combustível silencioso da sua depressão. O ex-produtor Carlos Dias, amigo pessoal de Mauro, é categórico ao descrever o estado do humorista nesse período. Eles não se davam mais. Mauro não se dava mais com Renato Aragão. Não era apenas distância profissional. Era uma ruptura total de qualquer relação humana entre os dois. O que manteve Zacarias no programa até o fim de 1989 não foi lealdade ao grupo. Foi o contrato com a Globo, a falta de alternativa imediata e talvez a esperança de que a saída planejada, o consultório, a religião, a outra vida em Jacarepaguá, chegasse antes que o corpo cedesse. Não chegou. E o que veio a seguir foi mais grave do que qualquer conflito de bastidor. O declínio de Mauro Fáxio Gonçalves em 1990 não foi súbito, mas um desmoronamento interno. Enquanto o público via o Zacarias alegre, Mauro enfrentava uma depressão profunda e uma fragilidade física severa, uma histoplasmose contraída em gravações insalubres. O homem que fazia o Brasil rir estava com a saúde comprometida, enquanto a máquina de produtividade de Renato Aragão exigia ritmo máximo. Não havia espaço para pausas, apenas para o cumprimento de contratos que drenavam o pouco de energia que restava. Em fevereiro de 1990, a situação era de abandono. Mauro já não suportava a carga de trabalho, gerando atritos com a produção. A estratégia da Renato Aragão Produções foi o silêncio. Tratar a ausência do humorista como um problema técnico, não uma emergência humanitária. Mauro não recebia visitas dos outros trapalhões em seu sítio em Jacarepaguá. Ele estava sendo, na prática, deletado do convívio, enquanto ainda lutava pela vida, isolado de quem o público acreditava ser sua família. A denúncia contundente veio de sua irmã, Marli, que acompanhou o sofrimento de Mauro antes da internação no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ela descreveu um homem tomado pela mágoa e pela sensação de traição. A família revela que, mesmo no leito de morte, não houve o acolhimento que a imagem pública sugeria. "Depois que ele morreu, sumiu todo mundo", afirmou Marli, resumindo o sentimento de descarte que marcou a família. O hospital foi o palco da separação final. Enquanto a imprensa noticiava o estado grave, o silêncio dos outros integrantes soava como sentença. Não houve correntes de oração públicas, nem auxílio emergencial divulgado. A Renato Aragão Produções
Funcionava como uma corporação que, ao constatar que o ativo Mauro Gonçalves não tinha mais utilidade comercial, cessou qualquer investimento. Ele estava sozinho, desamparado pelo sistema que ajudou a erigir. A morte de Mauro ocorreu em 18 de março de 1990. No velório, as câmeras registraram o luto de Renato Aragão e Dedé, imagens que circularam pelo Brasil. Mas o que não foi mostrado foi a frieza pós-caixão. As dívidas e a desumanidade dos bastidores morreram com ele, deixando uma pergunta amarga. Se o grupo era uma família, por que Zacarias morreu no abandono? A máscara da união foi mantida apenas para as lentes. O dia 19 de março de 1990 marcou o enterro de Mauro Fácio Gonçalves no Rio de Janeiro. O que a imprensa e os fãs viram foi um evento carregado de comoção, com Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum visivelmente abalados. Contudo, relatos de bastidores obtidos por pesquisadores como Rafael Spaca indicam que, logo após as luzes das câmeras se apagarem, a atmosfera mudou drasticamente. A prioridade da Renato Aragão Produções não era prestar homenagens póstumas, mas gerir a crise de imagem e o vácuo deixado no faturamento do programa. A reação da empresa de Renato Aragão foi cirúrgica e, para muitos próximos a Mauro, cruel. Em vez de uma despedida digna que honrasse os 20 anos de parceria, a produtora iniciou um processo de reestruturação que visava substituir a lacuna do personagem Zacarias o mais rápido possível. A ideia era não deixar o público sentir a falta, como se a morte de um dos pilares do grupo fosse apenas uma peça de reposição em uma engrenagem industrial. O legado artístico de Mauro foi reduzido a arquivos que seriam editados e reaproveitados para manter o lucro, ignorando completamente as vontades da família. O sentimento de descarte intensificou-se quando a família percebeu que o suporte prometido para o período de luto não se materializou. A irmã Marli e outros parentes próximos relataram uma postura de distanciamento que beirava o cinismo. Enquanto o público ainda chorava pela perda do Trapalhão, os responsáveis pela empresa já calculavam como o programa funcionaria sem o custo operacional e a insatisfação que Zacarias representava nos anos finais. Mauro não era mais um sócio. Era um problema encerrado em 1990. Um ponto nevrálgico desse período foi o destino dos bens e dos direitos de imagem de Mauro. A batalha jurídica e burocrática que se seguiu revelou o tamanho do abismo entre o que os fãs acreditavam e a realidade contratual. A Renato Aragão Produções detinha um controle absoluto que permitia o uso indiscriminado da imagem de Zacarias em filmes, reexibições e merchandising, sem que isso se traduzisse em benefícios diretos para os herdeiros de Mauro, na mesma proporção do sucesso que ele gerou. A exploração comercial continuou a todo vapor, enquanto a família lidava com o luto. A narrativa que o grupo tentou emplacar logo após a morte de Mauro era de uma família unida, mas os fatos contados pelos que estavam na linha de frente, técnicos, produtores e familiares, pintam um quadro de uma empresa fria. O luto foi público, o apagamento foi privado. O legado de Mauro Gonçalves foi capturado pela máquina e, dali em diante, ele seria apenas um personagem sob o controle exclusivo de Renato Aragão. O homem Mauro, com suas dores e sua busca por uma vida espiritual, foi deixado para trás. Após o enterro, a Renato Aragão Produções não perdeu tempo. Em 1990, o programa precisava manter a média de audiência para garantir os contratos publicitários milionários. E a ausência de Zacarias foi tratada com uma frieza estratégica. A ordem nos estúdios da Rede Globo foi clara. O show não poderia parar, e a imagem de Mauro Gonçalves precisava ser gerida para não afetar o otimismo que o público esperava dos Trapalhões. A morte não foi tratada como um luto coletivo, mas como um ajuste administrativo urgente. Nos cinemas, a estratégia de marketing foi ainda mais agressiva. Os filmes em produção sofreram cortes e edições para disfarçar a falta do quarto integrante, e o material promocional foi rapidamente remodelado. O fenômeno de bilheteria que sempre contou com o quarteto precisava convencer o público de que a magia ainda estava intacta. Essa necessidade de lucro constante empurrou o legado de Zacarias para segundo plano, focando na figura de Renato Aragão como o centro absoluto da narrativa, consolidando o poder que, em vida, Mauro tentou combater. O público, no entanto, começou a sentir o desgaste. A fórmula que sustentava os filmes dos anos 80 passou a parecer vazia sem a ingenuidade e a entrega de Mauro. As bilheterias, embora ainda altas, começaram a mostrar sinais de estagnação. Para a produtora,
A resposta não foi refletir sobre a perda do talento de Zacarias, mas sim buscar novas fórmulas ou convidados, tratando a vaga deixada por Mauro como um posto técnico vazio que poderia ser preenchido, ignorando a identidade única que ele trouxe ao grupo. A percepção pública sobre a morte foi manipulada pela falta de transparência sobre as condições reais do humorista. Como a Renato Aragão Produções detinha o controle das notas à imprensa e à comunicação oficial, a narrativa de que Zacarias estava doente foi substituída por um silêncio confortável, evitando tocar na ferida da depressão e do abandono. O público foi induzido a acreditar que a partida foi natural e que o grupo permaneceria unido em memória, quando, nos bastidores, a desintegração dos laços humanos era total. O esforço da produtora em manter a marca Trapalhões viva, custasse o que custasse a imagem de quem partiu, transformou o legado de Mauro em um produto de prateleira. Enquanto a família lutava para processar a perda, o nome e o rosto de Zacarias continuavam circulando em produtos licenciados e reprises, garantindo a receita que financiava o império de Renato Aragão. A morte foi lucrativa, e a gestão dessa lucratividade é a maior prova da frieza que Mauro sentiu em seus últimos dias. Você acha que a tentativa de substituir Zacarias ou seguir sem ele prejudicou a história do grupo? O público sentiu essa mudança na essência dos filmes? Por anos, a narrativa da Rede Globo e da Renato Aragão Produções prevaleceu absoluta. A imagem de Mauro Gonçalves era rigidamente controlada e qualquer tentativa de expor o lado obscuro de sua relação com o grupo era abafada como fofoca ou inveja. Contudo, a partir de meados dos anos 90, o silêncio começou a ruir. Técnicos de som, câmeras e ex-funcionários, cansados da opressão vivida nos sets, começaram a vazar relatos sobre o ambiente tóxico. O público, que antes consumia o conteúdo passivamente, passou a notar as discrepâncias entre a alegria encenada e a realidade do desgaste. O papel dos pesquisadores independentes foi crucial nessa virada. Escritores como Rafael Spaca começaram a compilar depoimentos que desmentiam a versão oficial da Família Perfeita. Em 2015, com o lançamento de obras documentais que exploraram a fundo os bastidores, o véu foi finalmente removido. Os fatos eram brutais. Mauro não era apenas um colega distante, era um homem mantido em um contrato de servidão criativa, emocionalmente exaurido pelo autoritarismo de Renato Aragão. A verdade, antes confinada aos estúdios do Rio de Janeiro, ganhou as ruas. A resistência dos fãs foi imediata e polarizada. De um lado, a geração que cresceu amando os Trapalhões defendia a imagem clássica, recusando-se a acreditar no lado sombrio de seus ídolos. De outro, uma legião de novos espectadores, munida de internet e acesso a arquivos históricos, começou a questionar por que um dos maiores nomes do humor nacional morreu tão esquecido. As redes sociais transformaram o debate. O que antes era boato tornou-se documentado, com provas de que Mauro, de fato, queria uma saída que lhe foi negada pelo peso das multas contratuais. A reação da produtora diante desses vazamentos foi o silêncio ou a desqualificação. Nunca houve um pedido de desculpas público à família Gonçalves ou um reconhecimento de que o ambiente de trabalho poderia ter contribuído para a saúde debilitada de Mauro. A empresa optou por manter a tática de apagar o histórico de conflitos, tratando cada denúncia como um ataque injusto ao legado dos Trapalhões. Mas a estratégia de controle de danos já não funcionava. Cada entrevista de ex-colaboradores servia como uma peça a mais no quebra-cabeça da desumanização do grupo. Essa era a prova final de que a história de Zacarias era muito maior do que os esquetes de TV. Era uma história sobre a luta de um indivíduo contra um sistema que valorizava a marca acima das pessoas. O vazamento dessas informações não destruiu o trabalho de Mauro. Pelo contrário, devolveu a ele a humanidade que a máquina da Renato Aragão Produções tentou remover. O público agora via Mauro não mais como o trapalhão ingênuo, mas como um profissional abusado que, em silêncio, tentou construir uma vida longe da toxicidade. Mais de 35 anos após sua morte, a figura de Mauro Gonçalves continua a ser a única, dentro do quarteto, que desperta uma proteção quase sacrossanta nos fãs. Enquanto a imagem de outros integrantes foi alvo de críticas intensas devido ao comportamento público ou disputas contratuais, Zacarias permanece intocável no imaginário popular. Isso não ocorre por acaso.
O público, mesmo sem saber dos bastidores detalhados até anos recentes, sempre sentiu uma verdade na essência de Mauro: a de que ele era o elemento humano, o coração que batia em um ritmo diferente da ganância que cercava o grupo. A investigação moderna sobre sua vida, consolidada em obras de referência, recontextualizou o seu legado. Mauro não é mais visto apenas como o trapalhão da peruca, mas como um artista que se sacrificou em um sistema corporativo predatório. Essa redescoberta gerou um novo movimento de respeito. Fãs de diversas partes do Brasil e até da diáspora, que cresceram vendo suas reprises, agora buscam entender o homem por trás da máscara. A transição da mitificação televisiva para a humanização documental é o que mantém Zacarias relevante e amado, enquanto a marca dos Trapalhões, como um todo, perdeu o brilho original. O estado das investigações atuais é definitivo. Não há mais espaço para uma versão romântica. Arquivos, depoimentos de produtores como Carlos Dias e registros de época confirmam que Mauro tentou diversas vezes romper o ciclo vicioso que a Renato Aragão Produções impunha. Ele é hoje o símbolo da resistência silenciosa. Sua casa em Jacarepaguá e seus projetos sociais, que foram sufocados pelo ritmo de gravação, são agora citados como a prova de que ele tinha um propósito de vida maior do que a comédia. Ele não queria apenas fazer rir, ele queria servir. O mercado de colecionadores e os algoritmos de plataformas digitais confirmam essa devoção. Vídeos focados na história real de Zacarias, que exploram sua espiritualidade e sua depressão, geram muito mais engajamento e retenção do que conteúdos que apenas compilam cenas de comédia. O público quer a verdade sobre o seu ídolo. Eles querem saber por que ele sofreu, por que ele foi isolado e por que o grupo nunca admitiu a fragilidade daquele que era, em essência, o pilar que sustentava a empatia com o telespectador. O legado de Mauro Gonçalves é, hoje, a maior pedra no sapato da narrativa de Renato Aragão. Toda vez que uma nova história sobre os bastidores surge, ela atua como um espelho refletindo a frieza que Mauro enfrentou em seus últimos meses de vida. Zacarias venceu o tempo. Ele se tornou maior do que o programa que o confinou e muito maior do que os contratos que tentaram limitar sua existência. Ele não é mais propriedade de nenhuma produtora. Ele pertence finalmente à memória de um país que, tardiamente, aprendeu a valorizar quem ele realmente foi. Chegamos ao ponto de convergência de toda a trajetória de Mauro Fáxio Gonçalves. Após analisarmos as entranhas da Renato Aragão Produções, a hierarquia financeira desleal, o isolamento em Jacarepaguá e o abandono nos dias finais de 1990, uma verdade cristalina emerge. Zacarias não foi apenas uma vítima de um sistema de entretenimento predatório. Ele foi o único integrante que tentou, ativamente, resgatar sua dignidade humana antes que a morte o alcançasse. O documentário que os fãs mereciam não era sobre o quarto trapalhão, mas sobre um homem que lutou para não ser consumido por um monstro comercial. A contradição final é evidente. O grupo que se dizia uma família na frente das câmeras operava nos bastidores com a frieza de uma holding que não hesitou em descartar um de seus sócios mais valiosos. As declarações de Marli, as revelações de Victor Lustosa e o depoimento de Carlos Dias não são apenas relatos, são evidências de uma estrutura que priorizou o lucro sobre a vida. A história de Zacarias serve hoje como um alerta sobre o custo real da fama e o perigo de se tornar uma peça substituível em engrenagens que não reconhecem o valor do indivíduo. O que aprendemos com esta investigação no canal Vidas por Trás da Fama é que a máscara do trapalhão foi para Mauro um peso insuportável. A tentativa de criar o projeto de um consultório gratuito e sua dedicação à espiritualidade em meio a uma depressão profunda revelam um ser humano complexo que tentava desesperadamente encontrar um caminho de saída. Zacarias morreu, mas sua história sobrevive como um espelho da desumanização dos bastidores da TV Globo na era de ouro dos programas de auditório. O sucesso de um programa nunca deveria justificar a destruição de um dos seus pilares. A memória de Mauro Gonçalves foi restaurada não pelo que a Renato Aragão Produções divulgou, mas pelo que pesquisadores e o público finalmente decidiram investigar. O mito da amizade inabalável dos quatro foi desfeito, revelando uma realidade muito mais dura, porém muito mais autêntica. Mauro Gonçalves não morreu como um trapalhão.
Ele morreu como um homem que estava tentando finalmente ser apenas ele mesmo. Esta jornada chega ao fim, mas a reflexão permanece. Zacarias foi o maior sucesso comercial de Renato Aragão, mas também o maior exemplo de como a ganância pode isolar e destruir um talento. A lição está dada. A verdade, por mais desconfortável que seja para a história oficial, é o único tributo que podemos prestar à memória de quem nos fez rir enquanto, por dentro, enfrentava a solidão mais profunda. A vida de Zacarias é a prova de que nem tudo o que brilha na tela é ouro. Mauro nos deixou um legado de talento, mas também um lembrete urgente sobre empatia e o preço da fama. Se você valoriza a verdade e quer continuar acompanhando investigações que desmontam as narrativas oficiais dos ídolos do Brasil, este é o seu lugar. Inscreva-se agora no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino e faça parte desta comunidade que não aceita versões prontas. Deixe o seu like se este documentário trouxe uma nova perspectiva para você e comente. Você acredita que o tempo fez justiça ao legado de Zacarias? Compartilhe com quem também cresceu assistindo aos Trapalhões. Eu sou o seu anfitrião e obrigado por me acompanhar até aqui nesta investigação profunda sobre o homem que o Brasil finalmente começou a entender. Até o próximo documentário.